Oi, pessoal. A paz de Cristo a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre missões e cultura, contextualização missionária também. E para essa conversa a gente tem a alegria de estar aqui conosco o pastor Jairo e a nossa irmã querida Pamela. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor de passar alguns minutos aqui conversando com a gente sobre esse tema, pastor. Uma alegria, sou grato pelo convite e também pela oportunidade de estarmos juntos aqui e conversar um pouquinho aí, falar sobre a obra missionária, sobre culturas, sobre alguns dos desafios envolvidos aí na realização da obra missionária em outros contextos, além das nossas fronteiras culturais do Brasil. Pamela, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui também. E antes do pastor Jairo se apresentar, vamos começar pelas damas, né? Você aproveita, já fala a sua palavra inicial e já se apresenta para a gente. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aí com vocês. Muito obrigado também pela presença, pastor Jairo. É um prazer. Meu nome é Pamela, como o Alipe já falou. Eu sou formada em Relações Internacionais e eu acho que é muito importante a gente trazer um pouco dessa bagagem cultural e também como que a gente pode intervir dentro da cultura. Mas, enfim, a gente vai desenrolando aí de acordo conforme o assunto for acontecendo. Amém. Se apresenta para a gente então, pastor. Meu nome é Jairo, eu tenho 41 anos, tenho tido a alegria de servir ao Senhor na obra missionária fora do Brasil já há vários anos. Comecei a minha caminhada aos 17 anos de idade, trabalhando com refugiados da Guerra de Angola na década de 90, 1996, na África do Sul. Depois voltei ao Brasil, após um período de quase 3 anos fora, me casei e aí, em 2005 tive a alegria de sair novamente com a minha esposa, Vânia. Acabamos de completar 20 anos de casados semana passada e trabalhamos por 12 anos no continente africano juntos, servindo em vários países, em 4 países do continente, e agora estamos aqui no Oriente Médio servindo ao Senhor, trabalhando especialmente com refugiados oriundos de povos ainda não alcançados com o Evangelho. Amém, que legal. O senhor disse que trabalhou em Angola também. Foi África na do mesma... Sul, com angolanos, refugiados. Pensei que tinha sido na Angola e eu iria te perguntar se foi na mesma época da Nauzira Nascimento. Sim, eu peguei o final do período dela em Angola. Curiosamente, ela ia à África do Sul de tempo em tempo, né? Ela trabalhava com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira e ela ia à África do Sul. A Junta tinha uma base lá na África do Sul e tive a oportunidade de conhecê-la nesse período em que ela ainda estava em Angola. E depois ela regressou ao Brasil. Eu também regressei ao Brasil, né, para um período de preparação e depois voltei para o continente africano. Que bom, que benção. Eu queria basear um pouquinho da nossa conversa nesse material aqui, ó. Esse o senhor conhece? Conheço. E é uma emoção, assim, porque eu não tenho nenhum dos meus livros aqui comigo, né? Eu até trouxe alguns, mas acabei doando e não tenho nada. Então, quando vejo a imagem de um dos livros, fico feliz. Dizem que publicar um livro é como ter um filho. Então, é um pouco dessa sensação. Eu tenho 2, né? Sou pai do Mateus e do David. Toda vez que vejo assim o livro em algum lugar, é algo que alegra o coração. E o engraçado é que eu tenho o hábito de escrever sempre aqui na contracapa, e esse livro eu comprei ele em setembro de 2012. Acredito que foi na época que a gente passou lá na Missão Antioquia, lá no pastor Jonathan, no Silas, e eu nem conheci o senhor. Depois que, indo a 100, eu comecei a ouvi-lo e saber do seu trabalho. Mas aqui em 2012 eu não tinha nem conhecimento de nada e tinha lido o livro. Vi aqui também as apresentações do Shed, do Oswaldo, uma galera que é muito sábia nesse sentido da questão missionária, né?
E esse livro, o senhor fala sobre a questão de missões e de cultura. O que a gente pode começar falando sobre a questão da cultura? O que seria cultura? Qual o papel do evangelho na cultura? Quais são as nossas palavras iniciais nesse sentido? Falando do teu livro e falando da influência do evangelho na cultura. Então, esse livro, o título Missões e Culturas, eu me inspirei numa coluna, eu escrevia para uma coluna da revista Defesa da Fé, produzida pelo Instituto Cristão de Pesquisa. Eles criaram lá uma coluna onde eu compartilhava histórias, experiências, né, de missionários trabalhando em outras culturas. E depois fui desenvolvendo mais histórias do que a coluna podia comportar e resolvi, então, organizar uma obra com o objetivo de compartilhar alguns dos desafios que obreiros enfrentam no trabalho transcultural, né? No Brasil, o evangelho vem crescendo já há algumas décadas de forma acelerada e é muito comum a gente assumir que o mesmo vai acontecer num outro país, num outro contexto cultural, quando a gente envia um missionário. E daí a gente esquece que, chegando num outro país, o obreiro tem que aprender uma outra língua, tem que se adaptar a uma outra cultura, se ajustar a um novo clima, né? Se adaptar a uma nova alimentação. Ou seja, uma série de desafios que ele vai enfrentar depois que ele sai do Brasil, quando chega numa outra cultura. Então, foi mais ou menos com esse objetivo, né? Com o objetivo de mostrar que a obra missionária ela é um pouco mais complexa do que a gente consegue enxergar de uma forma geral. Então, foi com esse propósito que eu produzi o livro, né? A ideia de cultura é um conjunto de crenças, de valores, de comportamentos específicos de um povo, né? A maneira como um povo se comporta e muitas vezes reage ao universo ao seu redor. Então, por exemplo, na cultura brasileira, no Brasil, se alguém te olha nos olhos assim de maneira fixa por mais de 5 segundos, o brasileiro reage e interpreta esse olhar de uma forma. Se o mesmo acontece na América do Norte, na África, no Oriente Médio, esse tipo de comportamento, ele normalmente é interpretado de uma outra forma. Então, essa maneira como a gente interpreta, como a gente chega a conclusões relacionadas a comportamentos, né, a crenças, aquilo que acontece ao nosso redor, é o que a gente chama de cultura, né, específico a um determinado povo. Pamela, você que a gente sabe é formada em relações internacionais e tem também bastante experiência em algumas viagens, o que você entende sobre a cultura e sobre o papel do evangelho nela? Então, eu acredito, para além daquilo que o pastor já introduziu, a cultura possui aspectos muito de costumes também de um povo e também é muito expressa pela língua daquele povo. Então, o pastor mesmo já introduziu o assunto e às vezes nós brasileiros temos os nossos aspectos culturais já expostos nas nossas falas, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de gesticular. Então, eu acho que em toda cultura você pode enxergar nessa cultura aspectos que demonstram a graça de Deus, que demonstram que o Senhor de alguma maneira se manifesta naquela cultura. Eu já tive algumas experiências em alguns países no contexto latino-americano e é muito incrível saber que, mesmo em culturas tão diferentes da nossa, do nosso lugar de origem, o Senhor está se manifestando lá também. E eu acredito que a nossa intervenção como missionários ou seguidores de Cristo, não é uma intervenção no sentido que muitos pensam, né, naquela mentalidade de catequizar ou de colonizar o outro, num prisma da sua própria cultura, mas sim mostrar às pessoas e levar as pessoas a reconhecer os aspectos da graça de Deus da sua própria cultura. E também analisar essa cultura pelo prisma bíblico, porque a nossa cultura brasileira, por exemplo, não é 100% bíblica. Então, nenhuma cultura do mundo também é 100% bíblica. Então, eu acredito que nós devamos olhar pelo prisma bíblico e, a partir disso, desenvolver alguma espécie de intervenção, se é que eu posso usar esse termo.
Muito bom. É bom, interessante ouvir as respostas de vocês e a gente pensar como Deus ele é global e como Deus ele também é plural, né? Deus ele não é singular no sentido de criar apenas uma cultura ou um idioma, um único jeito de andar, de se vestir, de falar, mas Deus ele trabalha com diversidade das músicas, nas cores, na própria questão da alimentação, na gastronomia, né, que o pastor Jairo, que já rodou aí Oriente Médio, África, América Latina, América do Sul, deve ter tido também algumas experiências em relação à gastronomia de cada cultura bem interessantes, né? Verdade. E eu vejo essa diversidade, né, como uma riqueza. Então, conforme você viaja e conhece outras culturas, né, a sua visão vai sendo ampliada em relação a vários aspectos da vida. Então, existe essa diversidade entre os povos, entre as nações. De uma forma geral, elas produzem riqueza e o missionário tem que se adaptar, né? O ideal é que ele se adapte a essas diferenças para que ele faça sentido no local onde ele está atuando. E muita coisa relacionada à diversidade das culturas não é que seja certo ou errado, é apenas diferente, né? Então, o africano, quando ora, muitas vezes fecha as mãos, né? Ora de punhos fechados e gesticulando. O americano, quando ora, fecha as mãos, né? E traz as mãos para próximo do peito. Já o árabe, quando ora, muitas vezes eleva as mãos para o céu. E aí eu poderia perguntar, quem que está certo, né? É o africano que gesticula quando ora, fecha os punhos, é o americano que junta as mãos, é o árabe que eleva as mãos. Então, não existe uma forma certa de se fazer, né? Ou de lidar com as mãos no momento da oração, né? A Bíblia não prescreve isso. A Bíblia nos dá a liberdade de nos expressarmos e cada um se expressa de acordo com a sua cultura, e essa diversidade ela não representa um problema, né? É apenas diferente de um para o outro e cada um pode servir a Deus de acordo com as suas particularidades, de acordo com a sua cultura. Então, às vezes a gente olha para a diversidade cultural como um aspecto negativo. Existem aspectos negativos, mas de uma forma geral eu acredito que essa diversidade cultural, essas diferenças culturais ajudam a enriquecer, a embelezar o nosso mundo e revelam mesmo esse aspecto que você falou, né? De um Deus também que é rico, que é diverso, né? Que é belo. Eu acho que foi até o próprio Shed, uma das aulas dele, ou em uma pregação, agora eu não lembro, que ele disse que em cada cultura a gente consegue enxergar os sinais da graça e também os sinais da queda. O senhor, por onde tem passado, tem conseguido perceber essas distinções, especialmente aí na África, no Oriente Médio, em tantos lugares por onde você andou? Certamente, certamente. E aí eu vou tentar exemplificar aqui, falando sobre a questão da queda, né? Lá em Gênesis 3, capítulo que narra a queda de Adão e Eva, dos nossos pais espirituais, vai falar de algumas reações que Adão e Eva tiveram ao pecado, né? O pecado gerou consequências e reações também na experiência humana. Então, a gente percebe pelo menos 3 reações. A gente percebe o medo. Eles tiveram medo e se esconderam, né? O medo é algo presente, algo que se torna presente na experiência humana a partir do pecado. Eles também tiveram vergonha, né? Eles se sentiram envergonhados um do outro, apesar de serem casados. Tiveram vergonha, perceberam que estavam nus, tentaram cobrir a sua vergonha com folhas de figueiras. Mas também houve a questão da culpa, muito presente ali também, né? E mais adiante a gente vê isso quando um começa a culpar o outro, né? Adão culpa a esposa e assim por diante. A esposa culpa a serpente. Então, 3 consequências aí: a culpa, o medo e a vergonha. E a gente percebe ao redor do mundo, olhando as culturas, estudando as culturas, que todas as culturas estão influenciadas por esses 3 aspectos, por essas 3 reações. No entanto, em algumas culturas, um desses aspectos é predominante. No Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa,
a ideia de culpa é muito presente. E aí a gente tende a fazer uma abordagem do evangelho tratando a questão da culpa, né? O que tira o sono, por exemplo, de um americano? Ele passou no sinal vermelho, né? Ele sabe que quebrou uma lei, ele sabe que descumpriu uma ordem. E aí ele chega em casa, ele reflete sobre aquilo, ele pensa sobre aquilo. Então, você furar o sinal, você desobedecer a lei, né? Você ser insubmisso à sua Constituição, é algo que tira o sono daquele que procura viver uma vida justa, honesta, correta. Já no continente africano, o medo é muito presente. Então, não é tanto se eu quebrei uma lei, se eu desobedeci uma lei. O que incomoda as pessoas é se aquilo que eu fiz gerou alguma consequência no mundo espiritual, né? Se a minha atitude, ela, de alguma forma, provocou a ira dos meus ancestrais. Porque daí eu acredito que os meus ancestrais irão reagir a essa atitude minha, e isso é o que tira o medo da pessoa. Já que no Oriente Médio, por exemplo, é muito predominante a questão da vergonha. Então, desonrar a minha família, né, é algo que me preocupa, né? O árabe pensa assim. E é por isso também que existem muitas mortes por causa de desonra. É por isso que muitas pessoas são perseguidas por causa da desonra. Quando elas se convertem ao evangelho, por exemplo, de certa forma elas estão desonrando, trazendo desonra para a sua família. E a família se sente na obrigação de restaurar a honra que foi comprometida ali, né, pela pessoa que desonrou. Então, é muito comum, é muito presente nessa parte do mundo a questão da honra e da vergonha. Então, assim, cada cultura a gente acaba encontrando um aspecto predominante, e a gente vê como é que a queda influenciou, né, as culturas, todas as culturas do mundo. E aí a questão do evangelho. Se eu trabalho num contexto onde o medo é predominante, não é que eu vou ignorar os outros aspectos, né? O aspecto da culpa, o aspecto da desonra, não vou ignorá-los. Mas eu preciso dar atenção a esse aspecto. E aí, por exemplo, se eu saio do Brasil, onde eu sempre estou falando sobre culpa, né? Que o Senhor vai te justificar, os seus pecados serão perdoados, é uma ênfase muito grande na nossa cultura. E aí vou para uma outra cultura em que eles não estão muito preocupados com perdão de pecados, mas eles estão muito preocupados em resolver o problema do medo ou da desonra. Então, eu preciso levar em consideração esses outros aspectos do evangelho na minha abordagem para que o evangelho faça sentido naquela cultura. Pamela, quer adicionar algo? Não, eu acho que, de alguma maneira, é contextualizar também o evangelho, né, na realidade daquele povo. Uma coisa que você falou, e é muito incrível perceber, essa questão do que chama mais atenção naquele contexto cultural. O aspecto da queda que chama mais atenção naquele contexto cultural. Na Ásia, por exemplo, existe muito essa questão da vergonha também. Então, é muito incrível como a gente consegue perceber nos aspectos da cultura daquele povo esses elementos. E é nessa medida, né, que nós precisamos entrar com o evangelho, no sentido de contextualizá-lo à realidade daquele povo. E muito incrível a sua exposição. E acho que a Pamela abre a porta para a gente falar, né, sobre questão de contextualização também, mas volta a palavra para você, Aline. Era esse ponto mesmo que eu iria tocar, citando aqui o capítulo 1 do teu livro. Você fala sobre a questão da contextualização, você aborda como que foi interessante o Cristo se esvaziar, né? Como Paulo fala aos Filipenses, mas ao mesmo tempo, quando ele chega naquela cultura palestina, naquele contexto judaico, ele consegue não perder a sua identidade, consegue ser íntegro em relação à missão que o Pai havia dado a ele, e no final do capítulo você termina citando o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, que Jesus diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Então, como que a gente consegue, através do Espírito Santo, né, caminhar dentro de tanta diversidade nas culturas, ao mesmo tempo contextualizar a nossa mensagem, mas sem deixar perder a nossa identidade e também sem vender o evangelho, porque às vezes a gente observa em vários contextos
uma mensagem super contextualizada, mas que parece que foge um pouco ali da peneira do evangelho. Como que a gente consegue tentar chegar aí num meio termo? Ao mesmo tempo ser contextual, mas não perder a identidade. É a Pamela ou sou eu que vou primeiro? Não, é o senhor mesmo. Os dois. Bem, eu acho que o maior exemplo de contextualização é esse exemplo que você citou do Cristo, né? Que deixou a sua glória e habitou entre nós, assumindo todos os traços culturais da época, falando a linguagem da época que as pessoas entendiam, usando as roupas da época. Então, Jesus ele se adaptou plenamente àquele contexto cultural em que ele nasceu e ele era como um de nós, né? Então, esse é um excelente exemplo de contextualização. É importante dizer que a Bíblia ela foi escrita num contexto, né? Num contexto histórico, num contexto linguístico, num contexto geográfico e também num contexto cultural. A Bíblia não foi escrita no contexto cultural, geográfico, histórico e linguístico do Brasil. Então, quando o Evangelho ele é pregado aos brasileiros, o grande desafio que nós temos, né, como comunicadores do Evangelho, é fazer com que aquela cultura, aqueles acontecimentos que ocorreram no ambiente cultural dos tempos bíblicos possam ser comunicados de maneira que façam sentido na cultura para a qual eles estão sendo comunicados. Então, essa ponte, né, é você pegar aquilo que é bíblico e apresentar na sua essência, porque o Evangelho ele é supracultural, né, ele está acima de todas as culturas. E eu digo isso não para dizer que ele se sobrepõe sobre as culturas, mas para dizer que ele é perfeitamente adaptável a todas as culturas. E aí você então apresenta de uma forma que faz sentido para as pessoas, né? Então acho que esse é o grande trabalho da contextualização. É você pegar o Evangelho na sua pureza, na sua inteireza, e de forma íntegra você comunicá-lo num segundo, num terceiro ambiente cultural, preservando o Evangelho e também respeitando, considerando a cultura em contato, sem desprezar a cultura, sem atacar a cultura local, sem descaracterizar a cultura local, mas também sem ser infiel ao Evangelho. Eu diria que quando o processo de contextualização ele vai além, como você mencionou, né? Quando o Evangelho é desfigurado no processo de contextualização, o que aconteceu não foi contextualização. O que aconteceu foi sincretismo. Foi a mistura do Evangelho com a cultura que acabou gerando uma terceira coisa, uma outra coisa, que muitas vezes é extremamente nocivo ao Evangelho. Quando um povo passa por um processo de sincretismo cultural, normalmente ele se distancia do Evangelho e depois para você trazê-lo de volta é mais difícil do que você evangelizar um povo que nunca ouviu o Evangelho uma única vez sequer. Então, as distorções num processo de contextualização devem ser classificados como sincretismo e não como contextualização do Evangelho. E aí, pastor Jairo, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com a sua fala, pastor, no sentido de que eu acho incrível quando essa palavra que o senhor acabou de falar sobre a questão de Jesus se tornar um daquele povo, assim como existe outro versículo que Paulo fala de nos tornarmos gregos para ganhar os gregos, e então nessa mesma medida nós nos fazermos um daquele povo, nós entendermos o contexto cultural daquele povo, contexto linguístico daquele povo, para depois disso aí sim conseguimos entender com clareza em quais aspectos da graça de Deus naquela cultura que eu posso trabalhar trazendo o evangelho para eles também. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque como mesmo o senhor falou, se fugirmos um pouco disso, se torna sincretismo e acaba dificultando ainda mais o trabalho do evangelho, mas o que eu queria pontuar bastante é de nos tornarmos um daquele povo, de verdadeiramente nós
assimilarmos tanto aquela cultura de uma pessoa chegar e ver você e achar que você é um nacional. Não no sentido de você assimilar tanto a cultura e esquecer-se do evangelho, não é isso. Mas você verdadeiramente se tornar um para conseguir alcançar aquele povo. E isso é muito incrível, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que nós consigamos passar o evangelho simples e na integridade que ele é. Eu falei isso. Evangelho, verdade, pô. Eu falei isso hoje para uma moça na farmácia. Eu fui comprar um creme para o bebê, uma pomada, e aí a moça na farmácia estava falando árabe no telefone com outro árabe, e aí eu falei para ela, o meu alvo é um dia falar árabe como você, né, com toda essa fluência. E o mesmo se aplica à cultura. Um grande desafio, quando a gente fala também desse tema de adaptação cultural e de contextualização do evangelho, de relacionamento com outras culturas, é que, assim, naturalmente, nós somos etnocentristas, né? A gente acha que a nossa cultura, por mais que a gente não diga, e às vezes nem é consciente, mas a gente aprendeu a viver a partir de um contexto cultural e a gente acha que é assim que se vive a vida, é assim que se deve viver a vida. E quando a gente entra em contato com uma segunda cultura, aí a gente começa a comparar, né? Ué, mas é assim que eu faço. E é assim que eles fazem, né? Qual que é a melhor maneira? Qual o melhor jeito de se fazer? E é muito comum você visitar comunidades de brasileiros no exterior e encontrar brasileiros que só se relacionam com brasileiros, que só falam português, que nunca aprendem a língua local, que continuam comendo comida brasileira, arroz e feijão todo dia, e assim por diante, né? Que vivem o seu mundo ali numa comunidade, numa colônia brasileira no exterior. Eu acredito que a melhor maneira como nós nos relacionamos num segundo ambiente cultural é exatamente esse, de se adaptar, de tentar ser como um local, né? De não achar que a minha cultura é o centro do mundo, que a maneira como eu faço é a melhor maneira. Um exemplo, né? Quando a gente chegou no Marrocos, no norte da África, as pessoas elas fechavam as janelas durante o dia e abriam no final da tarde. Eu achava aquilo um absurdo, porque eu pensava, num calor como esse, você vai fechar as janelas, né? E aí depois eu descobri que eles fechavam as janelas exatamente para evitar o calor entrar. Era um calor diferente, um calor mais seco, não tão úmido como o Rio de Janeiro, como eu estava acostumado. Então eles fechavam as janelas durante o dia, que era o período mais quente, para evitar esse calor seco entrar. E aí no finalzinho da tarde, quando estava mais fresco, eles abriam. E isso ajudava a refrigerar a casa. Então, conforme você vai observando e aprendendo com eles, né, você vai percebendo que as coisas fazem sentido. Eles não se comportam daquela maneira por acaso, mas eles se comportam daquela maneira por uma razão específica relacionada àquele contexto, e por isso é importante para nós, né, para o estrangeiro ouvir, aprender e tentar entender por que as coisas funcionam naquele contexto. E aí, por último, só falando ainda sobre a questão do evangelho, eu trabalho com refugiados, né? Refugiados sírios, iraquianos, iemenitas, sudaneses, somalis, e dizer para eles que é possível encontrar refúgio em Deus é algo que faz muito sentido. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu lugar de refúgio. É algo que faz muito sentido para essas pessoas. Então, é muito importante para aquele que trabalha num contexto cultural distinto, ou até mesmo no Brasil, né? É importante a gente olhar para a cultura, perceber o que está acontecendo e dizer, vem cá, como é que eu comunico o evangelho, né, para isso que está acontecendo, para esses movimentos, para essas tendências, a fim de que o evangelho faça mais sentido, as pessoas possam compreender. São essas duas coisas que eu gostaria de passar para o senhor depois falar com a gente, que foi esse ponto de contato com a cultura, exatamente falasse um pouco mais sobre essa questão do ponto de contato, né? Por exemplo, o próprio Cristo, ele sempre usava as parábolas, que era na linguagem ali cotidiana, que eles sempre entendiam. A gente vê Paulo fazendo isso em várias das suas viagens. Por exemplo, quando chega em Tessalônica mesmo, acho que Atos 17,
ele fala sobre o Deus desconhecido e pega aquele ponto de contato com a cultura para ali ele falar do evangelho. Ou seja, eles não jogavam a cultura totalmente fora, mas usavam como um ponto de contato. Eu queria que o senhor pusesse mais essa questão. E uma outra questão, para mim não esquecer, hoje você já tem bastante experiência, já é rodado em relação às suas viagens, mas já passou por alguma coisa assim curiosa, alguma coisa engraçada? Eu ia perguntar a mesma Alguma coisa. coisa que você fez e depois você, caramba, não era para ter feito assim? Ou um gesto, uma fala, ou alguma coisa dentro da casa de alguém? Já teve alguma situação assim inusitada, engraçada? Por falta de experiência mesmo? Você quer uma ou... Gente, só Eu um não, minuto. eu não sei quanto tempo a gente tem, Pamela. A gente tem Só um quanto minuto. tempo? Temos 5 minutos, então eu acho melhor a gente encerrar e começar de novo. Que aí ele já responde tudo de uma vez só. Tudo bem? Tá, Para beleza. mim, Por tudo mim, bem. o senhor ainda teria mais 15 minutos? Ah, eu tenho. Tá Então bom, tá então. bom. Aí a gente volta então nessa pergunta e depois só faz mais uma para fechar. Joia. Tudo bem, é o mesmo link, tá bem? Valeu.